Oi pessoas, sejam bem-vindos ao KOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar com o nosso aprendizado do Unix. Dessa vez a gente vai avançar um pouco mais em como listar, modificar a visualização de como listar os arquivos e como você fazer como você criar atalhos e como esses atalhos podem ser permanentes. Tá? Se você não assistiu os outros vídeos de como eu configurei um terminal Unix no Windows, como configurei o Git no seu terminal, no seu computador, e os comandos mais básicos do Unix, eu vou postar os vídeos aqui para que você possa acompanhar e assistir depois, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, porque a gente vai aos pouquinhos avançando cada vez mais e aprendendo coisas novas. Então, eu tenho um terminal aqui, como eu falei no vídeo anterior. Esse é um terminal meu, que eu tenho, eu uso o ZSH, mas como é mais comum o Bash, eu vou usar o Bash para que minha configuração seja o mais próximo do de vocês, tá bom? Então, eu estou aqui no meu terminal Bash e a gente viu no último vídeo que eu tenho um comando ls, né? E esse ls, eu estou aqui no meu home e esse na minha pasta padrão do meu usuário, e esse ls você vê que é um comando horizontal. Aí ele mostra em ordem alfabética, mas ele mostra por colunas, o que é uma visualização um pouco difícil. Então, se você olha o man do ls, que é o manual, você vai ter várias opções. E uma dessas opções é o comando L, tá? Que ele faz uma visualização de lista. Então, tem vários comandos, vários parâmetros que você pode passar pro ls, tá? Então, eu vou passar o primeiro parâmetro, que é o L, para ele fazer uma visualização de lista. Então, ele já modificou aqui um pouco, já fica uma visualização que a gente está mais acostumado. E aí você vê que eu tenho aqui o que é diretório, que tem um D, e o que é arquivo, que não tem um D. Isso aqui são as permissões. Aqui na esquerda são as permissões da máquina, daquela pasta. Aqui o meu usuário, que é o dono daquele arquivo, quem criou aquele arquivo. O tamanho, né? E quando o arquivo foi criado, na verdade esse aqui é o tamanho, quando o arquivo foi criado, enfim, e as informações de quando foi criado. Esse arquivo aqui, você vê que ele é um pouco difícil de você ler esse tamanho. Do que é que se trata? Ele mostra aqui em bytes. Quando ele vai ficando muito grande, fica difícil você saber quantos, né, milhões de bytes aquilo é. Né? Então, existe um outro comando que é o ls-l com H. Então, o H ele vai ser human readable. Tá? Então, aqui ele botou que aqui é bytes, que aqui é bytes, que aqui é bytes, que aqui é K de kbytes. Tá? Se fosse mega seria M, giga seria G, por aí vai. Então agora você já tem uma visualização mais fácil para você ler qual o tamanho daquele arquivo. Certo? E aí falando dessas permissões, o que são isso? Tá? Isso aqui são as permissões desse arquivo, ou da pasta. Então, R de read, de ler, W de write, de escrever, e X de execute, de executar. E ele divide em 3 pedaços. Então, os primeiros 3 permissões é para o dono daquele arquivo. Os outros 3 é para pessoas que fazem parte do mesmo grupo que eu. Então, meu usuário faz parte de um grupo de pessoas que tem permissão. Se existir uma outra pessoa na máquina, um outro usuário que pertence àquele mesmo grupo, essa pessoa também vai ter acesso a esse arquivo. E os últimos 3 que é público. Qualquer pessoa que conseguir entrar no meu computador, pode ser com um usuário convidado, um guest, essa pessoa vai ter acesso. Tá? Então, você vê que a maioria é só meu. Né? Quando é que teria esse aqui, por exemplo? Esse aqui é um arquivo, um programa instalado que eu quero compartilhar entre múltiplos usuários. Então eu posso dizer, esse programa aqui pertence a esse grupo. Então qualquer pessoa desse grupo tem acesso a esse programa. E o público, por exemplo, aqui, o público é uma pasta pública que tem no home para
aquilo ser compartilhado. Se você tem um servidor na sua máquina, você coloca as coisas dentro do público, que aí qualquer pessoa que esteja na mesma rede, que consiga acessar a sua máquina, vai ter acesso àquilo. Certo? Mas entrando um pouco mais a fundo nessas permissões, eu tenho aqui um arquivo de permissão, que a gente pode olhar ele aqui mais a fundo. Você vê, ó, permissão do dono, o owner permission, que é o primeiro grupo, o segundo grupo, que é a permissão do grupo, e o mundo externo, né, público. Então aqui ele entra em mais detalhes do que é, ele fala o que é o read, o que é o write, o que é o execute, e ele vai explicando com mais detalhes. Eu tenho como usar esse comando chmod para modificar as permissões, e ele explica aqui como é que você modifica, quais são os valores, etc e tal. Não é o intuito desse vídeo mostrar como é que a gente muda a permissão agora, eu vou mostrar isso mais na frente. Mas existe esse comando que eu consigo mudar as permissões, tá bom? Mas, não sei se você reparou, mas toda vez que você vai ter que digitar ls-lh, não é uma experiência muito legal. Apesar de ser relativamente rápido, mas imagina que você vai estar digitando esse comando várias vezes no dia. Então, se eu consigo economizar 1 segundo de cada execução, no final do meu dia, quantos segundos foram? Sabe? Então, e existem formas de a gente criar atalhos para os comandos que a gente usa com mais frequência. Então, um atalho é chamado alias. Se eu faço man alias, ele vai me mostrar, enfim, como é que eu uso o alias, etc. Então, eu passo o primeiro parâmetro para o comando alias, é o atalho que eu quero criar. E aí tem um atalho bem padrão que se usa em Unix, que é LL, para você listar já com um H, que é o Human Readable. E aí eu coloco um igual, tem que estar sem espaço, tem que estar colado. Coloco aspas simples ou duplas e eu boto o comando que eu quero que ele execute. Então é o ls-lh. Quando eu faço ll, ele já listou. Vê? Então, muito mais simples apertar 2 vezes L do que ls-lh. Espaço -lh. Então, o comando ll. Um outro atalho comum é o lh. Eu vou colocar espaço só para vocês verem o erro. ls-lh. Ele não reconhece, porque ele não reconhece esses comandos, os espaços, né? Então aqui, coloco junto. Agora eu tenho o LA. Então, a gente viu o comando LL, mas esse comando LL você vê que ele não mostra todos os arquivos, ele está faltando alguns arquivos ocultos, tá? Que é os arquivos ponto, né? Que são os arquivos de configuração, que você não quer que isso mostre no seu visualmente, nem no terminal, nem no explorador de arquivo, mas você quer controlar que você vai ver ele em algum momento. Então existe o parâmetro A, que agora ele vai listar e vai mostrar o ponto, tá vendo? E aí eu faço ls-lah, porque eu quero que o tamanho seja readable, né? Seja legível para mim. E agora ele mostrou os arquivos ocultos. E eu posso criar o alias LA, que é um outro padrão que se faz, ls-lah, certo? E agora eu tenho o LL e eu tenho o LA, perfeito? Só que existe um problema eu criar alias assim. Quando eu abro um novo terminal, deixa eu abrir um novo terminal, mas eu vou abrir um outro terminal, porque eu não quero alterar o tamanho da fonte. Se eu abrir um novo terminal, pode ser uma aba, pode ser uma pasta. Quando eu coloco bash, os atalhos que eu coloquei aqui, ó, não existem. Não existem. Então isso é um problema. E eu não quero ter que estar toda vez configurando isso do zero. Então, se a gente for olhar aqui esse arquivo que eu vou postar também, esse wiki, ele mostra aqui a ordem de configuração de um arquivo num terminal. Tá? Então, aqui ele mostra quando é um... Deixa eu acender aqui meu cursor. Ele mostra aqui quando é um login interativo. Ele mostra quando é na hora de sair de um login shell. E quando é um shell iterativo que não é login. Iterativo shell porque você consegue interagir com ele.
né? O login é quando você loga no Unix, você está logando um servidor. Ele vai pedir o seu usuário e sua senha. Então ele vai seguir uma ordem de execução. Tá bom? Ele vai executar o bash profile, depois o bash login, depois o ponto .profile. Na hora que você sai, ele vai executar esse logout, e o login e o shell iterativo que não é login é esse meu, por exemplo. O seu, quando você entra no terminal, ele já entra com o seu usuário logado. Se você quiser usar usuário poderes de administrador, então você vai ter que colocar uma senha, mas se você se você vai usar um usuário normal, ele já entra logado com o seu usuário. Então ele vai seguir esse padrão aqui, ele vai ler primeiro o bash.bashrc, e esse arquivo você não quer alterar porque é a configuração do próprio bash, e depois ele vai ler um arquivo que está no seu home. Esse atalho aqui, ó, til, é para o seu home. Então, para cada pessoa vai ser o home da pessoa. Então, você pode alterar esse arquivo, que ele vai configurar toda vez que entrar, uma única vez, ele vai configurar aquele arquivo. Então, se a gente entra aqui no terminal, a gente pode criar esse arquivo. Tá? Eu estou aqui no meu home, touch.bashrc. Se eu uso o atalho que a gente usou, LA, a gente vai ver que o bashrc está aqui agora. E acabei de criar. Tá bom? Então, você pode editar esse arquivo, você pode usar qualquer editor de texto. Eu vou usar o VI, que é um editor bem simples, mas que todo mundo que usa o terminal tem que eventualmente conseguir usar ele de uma forma básica, e eu vou mostrar isso no futuro. Mas ele é só um editor de texto. Tá bom? E a gente vai usar os alias que a gente aprendeu até agora. Então, a gente configurou que é o LL, e ele vai ser ls-lh, o alias LA, e ele vai ser o ls-lah. Tá bom? Então eu vou sair desse arquivo, eu vou tentar executar o comando que a gente acabou de criar, e ele não existe, certo? Porque quando a gente abriu o terminal, ele carregou uma vez, ele não fica recarregando o tempo todo, então eu tenho que recarregar ele de alguma forma. Então, se eu abro um novo terminal, eu vou abrir um novo terminal, se eu faço bash, o comando existe, LL e LA, ambos existem. Mas esse é um novo terminal. Um terminal existente não existe, então eu tenho que dizer, eu quero que você recarregue aquele arquivo de configuração. E o comando que vai fazer isso é o source. E agora eu digo bash.rc, recarregue o bash.rc. Agora LL e LA funcionam perfeitamente. Então, toda vez que agora eu terminar, eu tenho esses atalhos feitos, configurados para mim. Obviamente, toda vez que você vai digitar um atalho, você vai alterar esse arquivo, você tem que dar o source.bashrc. Então, eu particularmente, eu tenho um outro atalho, sou meio preguiçoso, chamado resource, de recarregar, e eu digo, eu quero que você recarregue, eu tenho que dizer o caminho, que é home, ou til, tanto faz, .bashrc. Por que eu tenho que colocar o til? Porque se eu tiver em uma outra pasta, e eu não coloco o til, ele vai tentar carregar esse arquivo na pasta que eu estou. E eu quero que seja sempre no home, porque é onde está o arquivo. Então, independente da pasta que eu estou, o comando vai conseguir executar, tá bom? Eu vou fazer um source. E agora, se eu faço resource, você vai ver que o comando não vai falhar. Ele consegue achar o comando. Vamos continuar aqui. A gente viu no outro vídeo o comando grep, que é para filtrar um conteúdo. Então, eu faço grep, o conteúdo que eu quero filtrar, o conteúdo que eu quero pesquisar e o arquivo que eu quero filtrar. Então, ele vai me retornar isso aqui, e a gente viu que eu faço o color para ele mostrar exatamente o que ele achou, né? o que ele achou. Só que toda vez eu tenho que digitar --color é um saco. Então, eu tenho uma forma de vir aqui e criar um atalho grep. E aí eu vou subscrever o comando grep e eu vou subscrever com o grep --color. Ou seja, eu estou reescrevendo o comando grep com já uma configuração do comando grep. Eu vou usar eu vou usar o grep sem nada aqui, ó. Ele não tem, eu vou usar aquele nosso atalho resource.
E agora, quando eu dou o grep, ele já usou. Então, eu já testei o resource e o grep, tá bom? Ótimo. Mais um atalho que eu uso também com bastante frequência é para entrar em pastas que eu entro com muita frequência. Então, quando eu estou trabalhando no QAOps, eu tenho que entrar no meu home, documents, minha pasta pessoal, pasta de projetos, QAOps. Então, é muito atalho que eu tenho que digitar. Então, tudo isso aqui eu não quero ter que digitar toda vez, certo? Então, eu copio aqui, eu vou no meu bash rc, não aqui, porque eu estou dentro da pasta QAOps, então eu tenho que voltar para o meu home. Então, eu vou fazer um vi agora, e agora eu vou colocar um alias chamado QAOps. E colocar todo o caminho, tá? Eu tenho que colocar todo o comando, não é só o caminho, porque senão ele não sabe o que é que vai ser aquele caminho. Então eu tenho que dizer que eu quero entrar naquela pasta. Então agora se eu faço QAOps não ocorre nada, mas quando eu faço um resource, eu agora faço QAOps, ele entra na pasta. Deixa eu voltar, eu estou aqui no meu home, QAOps entra na minha pasta pessoal, na minha pasta do QAOps, tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. É importante que esses comandos que a gente está usando, eles estejam... vocês saibam desses comandos básicos, que são os comandos que eu estou usando. Deixa eu mostrar aqui os comandos. Porque você pode estar no computador de uma pessoa, você pode estar num servidor, esses comandos nem sempre vão estar lá. Se você entra num servidor com muita frequência, faz sentido você configurar o servidor para que seja mais fácil você usar ele. Mas se você está usando o computador de uma pessoa, se você está entrando numa máquina Docker, uma máquina Docker é efêmera, quer dizer que ela vai se destruir toda vez, então vai ser sempre uma nova máquina quando você estiver usando ela. Então não faz sentido você estar configurando esses comandos toda vez. Obviamente, com o tempo, você vai se acostumar tanto que você vai digitar o comando instintivamente e ele vai dizer: esse comando não foi encontrado, vai cair a ficha, isso ocorre muito comigo, vai cair a ficha e você vai lá e vê que você tem que digitar o comando completo. Mas é importante esses comandos básicos de navegação, listar, copiar, criar, mover, tudo isso, por mais que você tenha alguns atalhos, você saber qual o comando que você está executando, porque nem sempre os seus atalhos vão estar disponíveis e você não pode ser uma pessoa que... você não deveria ser uma pessoa que só sabe usar um Unix usando atalhos, certo? Então, uma forma de você fazer isso é toda vez que você for usar um atalho, por exemplo, no meu caso o LL, você mentalizar que aquilo é ls menos LH. Um LA é ls menos LHA. Então você vai se acostumar com aquele, vai memorizando ele e ele fica mais íntimo de você, tá bom? Era basicamente isso que eu queria mostrar. Se você gostou do vídeo, se inscreve, né? Eu vou mostrar. Se você gostou do vídeo, se inscreve e dá o thumbs up. E eu vou mostrar nos próximos vídeos mais comandos. A gente vai ver como criar link simbólico, que já é um uso um pouco mais avançado e vai ser uma forma que vai facilitar muito a configuração do seu computador. Quando tiver um computador, vai permitir que você... Eu uso muito para controle de versão, eu colocar arquivos em diferentes locais da minha máquina e eu consigo centralizar onde eles estão. Então, link simbólico ajuda muito, a gente vai evoluindo cada vez mais com o uso do Unix, então é importante que você se inscreva para conseguir acompanhar todos esses vídeos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido.